Bom, gente, vamos começar agora o 11º módulo na página 71. Tá? Vamos relembrar que lá no primeiro módulo, eu creio, nós falamos sobre as propriedades do som e os elementos da música, né? As propriedades do som eram altura, intensidade, duração e timbre, e os elementos da música eram melodia, harmonia e ritmo, por aquele momento, né? Agora, nós vamos agregar alguns elementos da música. Por exemplo, andamento, dinâmica e articulação, tá? Esse módulo nós vamos falar muito de termos, ok? Não é necessário decorar todos os termos. Alguns eu vou explicar para vocês saberem como que funciona. Esses vocês vão precisar lembrar. Eu vou explicar quais são, ok? Outros é só para o conhecimento de vocês, certo? Andamento é a velocidade que se emprega na música e regula a duração dos sons. Consideram-se 3 tipos de andamentos: lentos, moderados e rápidos. Conforme vimos no terceiro módulo, o andamento pode ser determinado pelo metrônomo, e no inário eles vêm indicados acima do primeiro pentagrama ou período. Tá? Então, o andamento dos hinos no inário está marcado da seguinte maneira. Vamos supor que aqui está a fórmula de compasso, a clave, e aqui em cima está assim, 60 a 80 semínimas. Isso quer dizer que é de 60 a 80 semínimas por minuto, ok? Pode ser qualquer outra figura, podia ser uma colcheia, uma mínima pontuada e assim por diante. Isso daqui vai determinar o andamento nos hinos, ok? Então nos hinos é fácil determinar o andamento. Antigamente, no inário 4, nós não tínhamos esse método e até tentaram fazer uma tabela, tudo, mas não chegávamos a um consenso. Agora, essas são as velocidades determinadas. Por isso que tem um mínimo e um máximo, porque algumas igrejas gostam de tocar um pouquinho mais devagar. Por exemplo, uma igreja que tem mais gente de idade, né? Agora, numa reunião de jovens, por exemplo, tem muitos jovens, eles querem tocar um pouquinho mais rápido, dentro da tolerância, ok? Agógica é a variação do andamento de uma obra musical que poderá ser momentânea, parcial. Normalmente é indicada através de palavras abreviadas. Então, eu vou ler agora as abreviaturas, o que corresponde e o que indica, tá? Mas só para vocês entenderem, a agógica é mais ou menos assim. Vamos supor que você tenha Fernão Dias, né? São Paulo e Belo Horizonte aqui. E é 100 km por hora, ok? Então, o que acontece? Você está vindo nessa velocidade. Só que aqui no meio, nesse trecho, eles estão em obras. Então o que acontece? Ele quer que nesse trecho aqui você anda a 60 km por hora. Certo? A alteração vai acontecer daqui até onde estiver determinado. Aí aqui ele pode determinar que você volte à velocidade inicial. Ou, vamos supor, que aqui no final, como está chegando na cidade, eles falam 40 km por hora. Notaram que não voltou a ser 100, porque já está acabando a estrada. Um exemplo, tá, gente? Então, se tiver uma alteração e não tiver um retorno à velocidade inicial, você vai continuar naquela velocidade ali determinada, ok? Vamos ler os termos que estão aí e vocês vão entender o que cada um significa, ok? A abreviatura ACEL é correspondente a acelerando. O próprio nome diz, tá, gente? Esse acelerando é italiano, em português é apressando, tá? A abreviatura RAL corresponde ralentando, indica redução gradativa. Eu já vou explicar o que significa, tá? Pouco ralentando, no caso, pouco RAL, né?
pequena redução gradativa. Hit, ritenuto, reter o andamento. Ad lib, ou apiace, é ad libitum ou apiacere? Interpretação livre ou à vontade. In tempo, quer dizer, a tempo, retomada do tempo inicial. Senza hal, significa senza ralentando, não ralentar. Então, olha só, lembrando que nós estamos ensinando música, nós vamos executar na igreja, então eu vou explicar o que vai ser usado na igreja, mas também tenho que falar para vocês como que funciona o restante, para que se um dia vocês forem aprender num conservatório, for fazer uma faculdade, ninguém vai falar, eu não sabia que existia. Existem outros, mas nós não usamos no nosso inário, tá? Mas, por exemplo, gente, nós temos aqui um hino 3x4, forma de compasso, e de 60 a 80 semínimas por minuto. Ok? Agora, enquanto tiver isso, tá tocando aqui, tá 60 a 80. Vamos supor que nesse pedaço aqui tá escrito aquele pouco ralentando. Pouco ral. Notem que a primeira nota que vai ser pouco ralentando, ela fica aqui no P, tá? Existia um mito aí que tocava-se a partir do ponto. Não, começa sempre onde tem o P, ok? Ou se for ralentando, vai começar onde está o R, e assim por diante. Qualquer palavra é da onde começa a escrita, ok? Agora, pouco ralentando, eu vou explicar porque nos nossos hinos, no Inário 5, nós só temos pouco ralentando. No Inário 4, nós tínhamos o hino 99, se eu não me engano, ele era ralentando. Como não tem mais, vou dar só uma explicadinha por cima. Mas o pouco ralentando eu quero que vocês entendam, porque nos hinos novos tem 3 hinos que tem o pouco ralentando, tá? Um deles é o hino 15, o outro é o hino 378, e o terceiro eu não me lembro agora. Mas todos eles vão ser as últimas notinhas. Se vocês olharem aí no MTS de vocês, na página 71 ainda, tem um exemplo aqui, ó. Esse é o hino 15, tá? Notem que em alguns MTS está escrito assim, exemplo, e está escrito hino 15. No meu MTS não está escrito hino e tem um erro de escrita aqui. Eu vou até apagar isso aqui e vou usar esse exemplo para vocês, tá? É melhor porque pelo menos vocês têm como visualizar. Se vocês abrirem o inário no hino 15, no inário a escrita está correta, tá? Mas aqui está assim, ó. Ok? Eu tenho, não importa as notas, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, as figuras são essas daqui, ó. Então, essas são as figuras que estão desenhadas aí, certo? Então, ó, Ré, do, Lá, Si, Sol, Fá, 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 Fá. Se não tivesse o pouco ralentado, vocês estariam fazendo aqui, ó. Tá, te, ti, tá, 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 te, ti, tá. Aqui eu falei tá, te, ti, gente, mas é porque são 3 pulsos, tá? Só para vocês entenderem o início. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
se não tivesse o pouco ralentando. O erro do MTS é o seguinte, em alguns MTS, o pouco ral está escrito assim, ó, começando dessa nota. E não é o certo, tá? No inário, o pouco ralentando começa na segunda colcheia, tá? Então, se o de vocês estiverem errado, corrijam por favor. Passa um branquinho, escreve lá. É da segunda colcheia para frente, certo? Então, gente, o que acontece aqui, ó? Aqui não tem a velocidade, tá? Mas como a figura de movimento aqui é a colcheia, então vamos supor que fosse 100 a 120 colcheias, tá? A velocidade desse hino. Então começaria com 100 a 120. Tá, tarara, tá, 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 tá. O que aconteceu ali? Nós estamos acostumados a tocar isso, mas muitos nem sabem o porquê tocam assim. Então, olha aqui, esquece esse valor que eu coloquei. Vamos falar em pulsos, tá? Se a colcheia vale 1 pulso, a semínima vale 2 e a semínima pontuada vale 3. Então, 3, 1, 1, 1, 3, 3. Então, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? 12 por 8. Aqui, 3, 1, 1, 1, 6. Agora, o que acontece? Por que eu desenhei o 6 aqui? Eu quero que vocês entendam isso, ó. Aqui seriam 6 colcheias ligadas, certo? Que são 6 pulsos. Mas eu quero que vocês visualizem isso para vocês entenderem. O pouco ralentando, se vocês olharem aí, ó, ele está falando da seguinte maneira, ó. Pequena redução gradativa. Então, reduz em graus. Vamos imaginar um carro chegando no farol. Você está a 100 km por hora. Você não faz assim, 100, 0. Não. Você vem 100, 90, 80, 70, 60, 50 e assim por diante até o 0. Tá? Então, o que acontece, gente? Se aqui tivesse o carro, certo? O carro está aqui e o farolzinho está aqui, ok? Se ele está a 100 km por hora, vamos dividir aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Se aqui ele tivesse a 100 km por hora, aqui a 75 por hora, aqui a 50, aqui a 25, chegaria lá com 0, ok? O que acontece? 100 km por hora quer dizer que em 1 hora ele vai andar 100 km. 75 km quer dizer que em 1 hora ele andou 75 km. Quer dizer, está diminuindo a velocidade aos poucos, certo? Então, olha só, se aqui os espaços fossem os mesmos, ele demoraria em segundos, né? Se aqui ele levou 1 segundo para viajar esse pedaço aqui, aqui ele vai levar 2 segundos. Concorda? Porque ele está pela metade da velocidade. Então, na música, vai acontecer a mesma coisa. Parada gradativa. Ela é por graus. Né? É redução, não é nem parada, é redução. Considerado parada nos hinos porque está acabando o hino. Nenhum hino tem no meio, só no final, tá? Mas olha só. Então vamos supor, falando em pulsos, né? Se eu estivesse dando 1 pulso por segundo, olha aqui, ó. Esse aqui ainda é normal, ok? Aí, eu vou colocar aqui de outra cor para vocês visualizarem, ó. Essa aqui já é pouco ralentando, então ela não vai ter mais 1. Vamos supor que ela vai ter 1.1 pulsos. Essa aqui, 1.2. E aquela lá, por isso que eu desenhei a 6. Vocês têm que entender que gradativamente, até chegar no farol, ele vai diminuindo aos poucos, ó. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7 e 1.8. Um exemplo, tá, gente? Só para vocês verem em números. Na hora de tocar é um pouquinho mais fácil, tá? Então você vem aqui, ó. 3 e 4, 7, 5, 12, 18, 25, 33. Vai 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notaram que uma nota de 6 pulsos agora tem 9.3, certo? Se eu tivesse na mesma velocidade aqui, ela teria 9.3. Seriam 3 voltas e um pouquinho ainda, tá? Mas é só vocês imaginarem assim. Eu estou dando voltas, né, com a mão. Aqui eu estou dando, vai, 1 segundo, 1 segundo. Aqui na primeira eu vou dar tipo 1 segundo e 25. Na segunda volta 1 segundo e meio. E na terceira volta 1,75. Viram? Eu vou diminuindo o tempo aos poucos. Então é aqui, ó. Vou bem devagar para vocês visualizarem, ó. Ré, ré, do, lá, si, sol, fá, 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 fá. Nunca vocês vão escutar tocarem essa nota na igreja com tudo isso de tempo, né? Por quê? Os irmãos, infelizmente, muitos aprenderam no método antigo e não eram cobrados como nós somos cobrados hoje. Então o que acontece? No hino normal, que não tem pouco ralentando, eles raramente dão 6 pulsos. Se tiver uma fermata, tem vezes que não dá nem os 6, muito menos a fermata. Tá? Então tentem tocar correto, mas não vão causar problemas. Então se todo mundo parou, para também, não fica lá sozinho, né? Mas é bonito. E parando, ó. Ré, ré, do, lá, si, sol, fá, 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 fá. É uma nota bem maior. Por quê? Cada uma está aumentando. É assim que funciona o pouco ralentando. Agora, o ralentando é quase igual, gente. Se esse hino aqui fosse ralentando, a diferença é que o aumento do valor seria bem maior. Ó. Ao invés de 1 em 1, eu iria tipo de 2 em 2 aqui, ó. Por isso que ele fala pouco ralentando. Então aqui eu teria 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4 e 2,6. Então aqui, ó, 6, 10, 12, 20, 26. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Notaram? Essa última nota agora teria 12,6 pulsos. Exemplo, tá, gente? Isso é figurativo. Ela vai continuar tendo 6 pulsos. Mas só que como eu vou diminuir a velocidade aqui, se alguém tivesse marcando normal, daria como 12 pulsos. Tá? Notaram o que eu quero dizer? Pouco ralentando é pequena parada gradativa. Redução, né? E ralentando é redução gradativa. Então ela é bem mais graduada. Ok? Agora, o que acontece? Isso são os hinos, tá, gente? Na música, nem sempre o pouco ralentando ou ralentando está no final. Então, pode acontecer de ela estar no meio, por exemplo. E o que acontece? Para qualquer escrita, tá, gente? Então, vamos colocar aqui Clave de Sol, 4x4, tá? Vamos supor que aqui no meio da música eu tenho um ralentando. Ele vai ser ralentando, lembra que eu falei? Até chegar em Belo Horizonte. Ou até ter uma placa falando para voltar. Então eu posso ter aqui 10 notinhas. Aqui eu posso ter 3 notinhas. E aqui pode estar escrito assim, ó. A tempo. Ou em tempo, né? Que a tempo é em português, tá? Mas
em tempo. Isso quer dizer que, se aqui era 60 a 80 semínimas, aqui eu fiz o ralentando, então eu fui reduzindo gradativamente, e aqui, nessa nota, eu vou começar na velocidade normal. Por isso que fala, retomada do tempo inicial. Ok? Esse é fácil de entender, o em tempo. Pode acontecer também, gente, de aparecer aqui, ó, acel, que é acelerando. Então eu estou de 60 a 80, então, em tempo. Então mandou aumentar a velocidade e aqui mandou eu voltar ao tempo inicial. Ok? Agora, isso funciona para qualquer coisa. Só que tem também uma escrita aí que pode aparecer na música, que é o Sensahal. Isso quer dizer, eu poderia colocar ralentando aqui e aqui colocar sem ralentando, Sensahal, porque eu falo, eu quero ralentando só até ali, dali para frente eu quero normal. Ok? Vamos falar agora de dinâmica. Dinâmica é a variação de intensidade dos sons, como vimos no primeiro módulo. Intensidade é a propriedade de um som ser fraco ou forte. A dinâmica faz variar o volume de som e é indicada pelas seguintes palavras abreviadas ou sinais. Aqui também são nomes, né? Mas eu quero que vocês entendam também. Eu tenho aqui PPP, PP, PMP, MF, F, FF e FFF. Tenho também esse sinal e esse sinal. Ok? PPP, muito pianíssimo, extremamente suave. PP, pianíssimo, muito suave. P, piano, suave. MP, mesopiano, meio suave. MF, mesoforte, meio forte. F, forte. FF, fortíssimo, muito forte. FFF, muito fortíssimo, que é extremamente forte. Esse símbolo significa crescendo, então eu vou aumentando o som, ó. E esse aqui diminuindo, no caso decrescendo, né? Ok? Segue a seta, tá alto, vou diminuir o som, tá baixo, vou aumentar o som. Ok? Esses daí, gente, na dinâmica, também funciona como as placas de velocidade. Tá? Enquanto eu tiver com uma dinâmica aqui, eu vou mantê-la até a próxima. Então, se a música começou pianíssimo, ela vai ser pianíssimo até eu alterar. Se eu não alterar, vai ser a música inteira. Se eu colocar um F aqui, quer dizer que agora é forte. E se depois do F eu fizer assim e voltar aqui para o pianíssimo, quer dizer que eu quero pianíssimo, forte, e que eu vou diminuindo até o pianíssimo. Tá? Então, posso acontecer também, gente, fazer isso aqui, ó. Piano. Aí aqui, vamos supor que eu coloco forte. Daí, ó, aqui tá 3 notinhas. Aí aqui, ó, vamos supor que eu tenho 4 colcheias. E eu fizer isso aqui. E lá na frente eu fizer piano. Quer dizer que eu vou diminuir só nesse pedaço. Não em todas, igual o ralentando, vai até o piano. Não, só nesse pedaço. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Aí eu vou do forte até o piano. Ok? Então você tem que saber conduzir o seu instrumento. Piano, forte, 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 forte. Diminui um pouquinho, tá, piano. Ok? Eu não consigo em 4 notas ir de extremamente forte para extremamente piano. Tá? Então se eu tiver um pedaço desse aqui, por exemplo, eu posso pedir para o caboclo ir até o pianíssimo, se eu quiser. Ok? Vai muito do compositor. Por último, nós vamos falar da articulação. Tá? A articulação,
por incrível que pareça, ela é muito importante na música, ok? Para os meus alunos, eu toquei, né? No vídeo, para não prolongar muito, eu não vou tocar, espero que vocês consigam escutar. Articulação é a maneira como se pronuncia as notas musicais. Articular é pronunciar com distinção e clareza grupos rítmicos ou melódicos, para tornar o discurso musical inteligível. Cada família de instrumentos ou voz usa recursos distintos para criar as articulações, porém sem interromper a melodia ou a fala. Portanto, não deve haver respiração entre as notas. O que eles querem dizer aqui dos instrumentos diferentes, por exemplo, o violino. Se eu pegar tá, 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 eu estou subindo e descendo como tá, tá, tá. Se eu fizer tararara numa arcada só, eu estou fazendo uma ligadura, tá? No instrumento de sopro, por exemplo, eu vou usar o golpe de língua. Então, tá, 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 como se eu estivesse falando. E se eu quiser tocar numa ligadura, eu vou dar um tá no começo, vou manter o sopro e vou trocar a nota. Então, tá, e assim sucessivamente. Então, cada instrumento tem uma técnica, ok? Isso vai depender do professor que estiver ensinando o instrumento para vocês. Para determinar as diversas articulações, utiliza-se pontos de diminuição, sinais ou palavras, tá? Outra coisa aqui que é importante vocês saberem, que eles falam de não interromper a melodia ou a fala, é o seguinte, gente. Por exemplo, se eu escrevo assim, você vai à escola. Está escrito, você vai à escola. Notaram? Eu falei sem interromper a fala. E eu estou afirmando. Agora, se eu falar, você vai à escola, notaram que eu mudei a entonação, mas eu não interrompi a fala para mudar isso para uma pergunta. Então, num discurso, é a mesma coisa. Vocês têm que saber, na música, para tocar, você não vai precisar parar para mudar a articulação. Isso é do jeito que você vinha, igual eu falei, você vem lá, tá, tá, tarará, tá, tá, tarará, tá. Notaram? Eu fiz articulado, bem articulado no começo, depois eu fiz ligado e não parei, ok? Então vamos falar aqui e mostrar já os exemplos, ok? Legato é a execução ligada que eu falei. As notas devem ser tocadas com o valor exato, sem que haja silêncio entre elas. Deve ser utilizada nas ligaduras de valor e de portamento, ok? Então, igual eu falei, mesmo para falar, gente, pensa assim, ó, tá, tá, tá. Tem uma pequena pausinha minúscula, mas existe. Agora com ligado, ó, tarará, o som contínuo, ok? O staccato, eu gosto de explicar o seguinte, o que tocava-se na igreja, porque hoje tem ensinamento para não tocar mais staccato, está incorreto, tá? Aquilo lá é mais próximo do roccheto. Nós não executamos o staccato de forma correta na igreja. Então por isso não tem mais, não é que não tem mais, né? Não é aconselhado pelos ensinamentos a tocar o staccato. Justamente porque hoje eu estou ensinando o correto, você vai chegar na igreja e vão tocar o errado. Então eu vou pedir para os meus alunos e quem está assistindo o vídeo, se você aprendeu o correto aqui, tenta tocar o correto na igreja. E aí, se as pessoas perguntarem, você aproveita e já ensina a maneira correta. Quem sabe um dia nós voltamos a tocar o staccato e todos toquem da maneira correta, tá? Então aqui, ó, staccato é a execução de sons destacados. Staccato simples, no caso, as notas devem ser tocadas com a metade do seu valor e a outra metade é pausa. Staccato, palavra em italiana que significa destacado. Nos métodos e partituras para as cordas, normalmente se utiliza a palavra em francês détaché. O que acontece, gente? Se estiver desenhado assim, por isso que eles falaram em pontos de diminuição, porque aqui é um ponto de aumento. Quando o ponto fica em cima, chama ponto de diminuição,
Ok? Então, vou desenhar vários exemplos aqui, ó. No caso, você pode colocar perto da cabeça para saber que está desenhado, tá? E aqui vou desenhar mais uma só para vocês entenderem. Aqui, gente, se não tivesse estacado, seria tá, tá, certo? Duas voltas. Uma para uma e uma para outra. Isso é o jeito que está escrito. O jeito que nós vamos tocar é metade som, metade pausa. Depois metade som, metade pausa. Aqui é a mesma coisa, ó. Metade som, metade pausa. Metade som, metade pausa. E aqui, metade som, metade pausa. Metade som, metade pausa. Ok? Notaram que o staccato correto é metade da figura e metade de pausa. Então aqui fica assim, ó. Se fosse normal, tá, tá, staccato. Tá, e, tá, e. Notaram? Tá, e, tá, e. E aqui, ó, seria tá, tá. Agora, ó. Tá, tá, Essa nota é o dobro dessa. E aqui, ó. Tá, tá. Agora, staccato. Tá, tá. Notaram? Por isso que eu falo que na igreja estava incorreto. Por quê? Para qualquer uma dessas figuras na igreja, eles tocavam um som minúsculo, vamos supor uma semicolcheia, e o resto pausa. Aqui também, ó, uma semicolcheia e o resto pausa. E aqui também uma semicolcheia e o resto pausa. É assim que eles tocavam na igreja, e não está correto. Ok? Então, correto é, quando tem o ponto, staccato simples, metade som, metade pausa. Ok? Agora, vamos falar do portato ou non legato. É a execução semi-ligada. Notaram que não é ligada, semi-ligada. Staccato brando. As notas devem ser tocadas com 3/4 do seu valor. O restante é pausa. No inário para as cordas, esta articulação está indicada com sinal de dupla arcada. Ok? Então, o que isso significa, gente? Ó, de novo, eu tenho aqui as notinhas. Eu vou desenhar com duas, que aí está desenhado com 3, então meio que confundiu os alunos, tá? Mas, igual o outro exemplo. Se tiver assim, metade som, metade pausa. Se tiver assim, são 3/4 de som e 1/4 de pausa. Notaram a diferença? Então, gente, legato, ou no caso, não legato, né? Porque legato é a ligadura. Não legato, ou portato, ou staccato brando é 3/4. Por que 3/4, Mado? Se essa daqui vale 1, essa aqui vale meio. O ponto vale 1/4. Então, esse aqui dá 3/4. E a pausa, 1/4. Ok? Agora, nós ainda temos um exemplo aqui. Eu não sei nem por que colocaram, porque se não tem no inário não precisava ter colocado. Mas tem o tenuto. É a execução sustentada da intensidade do valor completo da nota. Deve-se evitar a sua utilização nos hinos, pois pode produzir o defeito no som conhecido como efeito barriga. Então, gente, já que não é para executar nos hinos, não sei porque está aqui. Mas, enfim, ele é desenhado da seguinte maneira. E a execução dele é a nota normal. Armado, mas por que está assim?
lembra que eu falei para vocês que quando você está fazendo aqui, ó, tá, tá, tem uma minúscula pausa ali no meio? Aqui é pra você tentar diminuir só o mínimo, ó. Tá, tá. Quase que ligado, mas só que batendo a próxima nota. Sem diminuir a intensidade e sem dar uma pausa. Então, nós não utilizamos isso na igreja. Então, não adianta perder muito tempo com isso. Ok? E por último, nós temos o martelato. Martelato é a execução com acento muito forte, como a batida de um martelo. As notas devem ser tocadas com 1/4 do seu valor e o restante é pausa, provoca um efeito seco. Articulação não utilizada nos hinos, pois não se identifica com caráter sacro, porque nossos hinos são sacros, tá? Então, mas nos métodos, eu acho que principalmente no do violino, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Tá? Isso significa martelato. É o mais próximo do staccato que nós tocamos na igreja, mas ainda o da igreja está errado e eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha só, aqui nós vamos dar 1/4 de som e 3/4 de pausa. Ok? Então, recapitulando, esse aqui é martelato, onde eu tenho 1/4 som e 3/4 pausa. Aqui eu tenho staccato simples, onde eu tenho metade som e metade pausa. E aqui eu tenho staccato brando, non legato ou portato, que é 3/4 som e 1/4 pausa. Ok? Então, pensando em martelo, tá, tá, tá. O som é curto, o espaço é longo, porque eu tenho que levantar o martelo para bater de novo. Staccato simples, metade, metade, que é destacado. E staccato brando, quer dizer, destacado, mas nem tanto. Então, tá, tá, ok? Então, aqui, gente, eu vou usar o martelato para vocês entenderem que se eu escrever o hino 235, ele tem figuras grandes. E ele é assim, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 4 tempos ali no final. Então ele é 4/4. Então eu tenho aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Agora, se eu for tocar isso com staccato brando, eu vou ter 3/4 de som, 1/4 de pausa. 3/4 de som, 1/4 de pausa. E aqui também 3/4 de som, 1/4 de pausa. Olha só que interessante. Essas notas teriam 3/4 com uma pausa de semicolcheia. Essas notas aqui, como ela tem 3/4 de 2, vai ter 1 tempo e meio com uma pausa de colcheia. Aqui igual lá no começo. E aqui, ó, essa nota tem 4 tempos. Então ela teria 3 tempos e uma pausa de 1 tempo. Staccato brando, ó, gente. Tá, 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 tá. Notaram? O staccato brando, ele é realmente brando, é pouco staccato. Agora, o staccato simples, essas notas teriam meio tempo e uma pausa de meio tempo. Essas notas teriam 1 tempo com uma pausa de 1. Essa nota teria 2 tempos com uma pausa de 2. Então notem que agora esse é o staccato correto, gente, ó.
tá, 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 tá. Vocês nunca vão escutar tocar na igreja hoje essa nota com dois tempos. Ok? Depois eu vou fazer o errado, vocês vão entender o que eu quero dizer. No martelato, gente, eu teria um quarto de som. Então aqui eu teria um quarto, uma pausa de 1,5. Aqui eu teria meio tempo e uma pausa de 1,5. E aqui eu teria um tempo e uma pausa de 3 tempos. Mesmo assim eu tenho um tempo lá no final. No mais curtinho que eu posso ter, ó. Tá, 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 tá. Notaram? Na igreja, infelizmente, eu realmente queria que todos na igreja soubessem isso. Ficaria muito bonito praticar dessas maneiras, né? Mas como nós não sabemos, não podemos criticar, porque eles não aprenderam. Eu só estou explicando para vocês que eles não sabem, por isso que disseram para não usar mais. Mas tem alguns irmãos ainda que usam, e quando usam, como os outros não sabem, tocam incorreto. Tentem tocar o correto, muito provavelmente, às vezes até o encarregado não sabe dessas regras, aí ele vai ficar insistindo, não gente, eu pedi estacado. Aí você toca o errado para não causar problema. E se alguém vier falar com você em particular, você fala, não, é assim, no método novo está falando assim, e assim você vai dividir o conhecimento, ok? Então aqui, gente, na igreja ele tocaria assim, ó, tá, 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 tá. Fica muito monótono, tá? Então por isso não se usa mais, ok? Então aqui ele deu uma observação das sílabas utilizadas nos exemplos acima para as diversas articulações são meramente ilustrativos. O candidato deverá seguir a orientação do seu instrutor. Ele está falando desse dar, dia aí, tá, dururu, tututu. Nós não usamos isso, então não tenho por que justificar, ok? Página 73, vocês vão ter agora exercícios, tá? Então aqui, ó, qual é a figura da unidade de tempo? Quanto vale a semicolcheia? Qual é o ritmo inicial? Prestem atenção, gente. Isso aqui tudo já foi ensinado atrás, então dá uma lida lá se vocês tiverem com dúvida. Aí, quando vocês forem executar, vão fazer o tá, te, ti, tá, te, ti, tá, ti, tá, ti. Vão fazer isso e depois vão fazer lá, si, do, ré, mi, fá, mi, lá, ré, do, si, mi. Vão fazer das duas maneiras. Só que eles pediram aqui para ver dinâmica, andamento e articulação. A articulação, gente, não dá para fazer com a boca. Então eu não vou cobrar dos meus alunos. Não tem como fazer com a boca, vai ter que fazer no instrumento. Agora, o andamento e a dinâmica, dá para tentar. Viram aí que começa no piano e tem um crescendo já logo no começo? Aí você vai fazer assim, ó. Lá, si, do, ré, mi, fá, mi, lá, ré, do, si, mi, do, lá, si, do, ré, mi, fá, mi, ré, mi, lá, do, ré, mi, lá, si, do, si, mi, lá. Notaram? Dá para fazer. Prestando atenção na velocidade, que é um andamento determinado, 50 semínimas pontuadas por minuto. Semínima pontuada aqui é um tempo, né, gente? Que é, ó, 6 por 8, são 6 colcheias. A colcheia vale um movimento. Um tempo tem 3 movimentos. Então, colcheia mais colcheia semínima pontuada, vale um tempo. Então, ó, tá, te, ti. Então, são 50 desse por minuto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Usem o metrônomo se necessário. Ok? Então, aqui embaixo, na terceira linha, eu quero que vocês dêem uma olhada, onde fala crescendo pouco a pouco.
Notaram que está escrito crescendo pouco a pouco, mas só que depois vocês vão parar naquele forte lá na frente. Vocês vão continuar crescendo, crescendo, crescendo até o forte. Ok? Diferente aqui na primeira linha, onde tem o símbolo do crescendo, vem até o Si aqui do terceiro compasso. Agora, na terceira linha, ele vai crescendo pouco a pouco até o final, lá, o penúltimo compasso. Ok? Então, tentem articular, vamos ver como vocês se saem. Ok? E no 4-5-3, no caso, número 2 aí, qual é o ritmo inicial, qual a figura de unidade de tempo, quanto vale a cocheia, quanto vale a semínima. Respondam as perguntas, façam a linguagem rítmica, que é o tateti, e também fazem o solfejo, que tem que praticar os nomes de notas e a divisão. Ok? E aí na página 74 são todas perguntas do mesmo estilo. Fala o número do hino e tem pergunta do estilo. Até aqui eles mostraram. Daqui para baixo vocês vão ter que pegar o hinário para responder e fazer o solfejo desses hinos também. Ok? Deus abençoe e aguardo os irmãos no 12º módulo.